Assim, eu vou ser muito sincero com você, Renan. A minha maior preocupação é que o Flamengo tenha que vender jogadores para conseguir equalizar as metas que foram orçamentadas. O que eu quero dizer com isso? O Flamengo planeja chegar na semi da Libertadores e da Copa do Brasil. Caso isso não aconteça, são valores que realmente vão impactar bastante no valor final. Essa é a minha preocupação, porque aí, em algum momento, o Flamengo pode se sentir obrigado, por conta de um planejamento feito, imaginando chegar em algumas fases mais avançadas da competição, e caso isso não aconteça, o Flamengo tem que vender algum jogador para conseguir meio que cobrir esse gap que vai ter entre o que você já tem e o que você estimou. A minha preocupação basicamente é essa. Como a gente já ultrapassou essa meta que o Flamengo tem, a gente tem aí pelo menos uma margem de erro, e uma margem muito boa, que é uma margem que ultrapassou para muito mais próximo do dobro do que necessariamente o contrário. Mas eu espero estar enganado. Quanto à questão das contratações, você falou de carência, eu acho que esse é o tema mais redundante, vamos dizer assim, porque é chovendo molhado, é literalmente isso. Falar sobre Flamengo e contratações é falar de carências que já acontecem há muito tempo. E aí, nesse período de folga, né, que eu tive, nesse período de férias que eu tirei aí, esses 15 dias sabáticos, eu tive uma percepção, vendo algumas lives e tudo mais, vendo esse interesse do Flamengo, mesmo após o Ângelo ter falado que vai continuar no Santos, e aí no dia seguinte surge que o Flamengo vai continuar tentando o Ângelo, o que para mim é meio loucura, mas tudo bem. Se o Flamengo entende, eu vou confiar, mesmo que eu não concorde, a minha opinião em si não vai valer de absolutamente nada para os caras lá. Então, isso é meio que um fato. O grande X da questão, ô Renan, é que desde 2019 para cá, a grande janela do Flamengo sempre é a janela do meio do ano. É a janela onde o Braz consegue ter muito mais facilidade. O nome do Uribe, por exemplo, que é um nome que vem sendo muito especulado, e eu não falei sobre, mas considero um excelente jogador, não é à toa que é titular do Porto. Ah, mas é o Porto. Não importa se é o Porto, é uma equipe de ponta dentro da Europa. Querendo ou não, pode ser uma equipe muito forte em Portugal, mas é uma equipe que acabou de ser eliminada nas oitavas da Champions League. É uma equipe que a gente tem que valorizar de certa forma. Então, assim, é um jogador que realmente eu acho que viria muito bem para ser titular desse Flamengo. Só que, alinhado a isso, Renan, o contrato dele se encerra quando? No meio do ano, que é justamente onde o Braz consegue atuar melhor. E aí tem lá o Braz e amigos, né, do Bertolucci, obviamente, tem sempre o facilitador. E também é claro que tem aí o facilitador de ser essa janela do meio do ano, que é quando os jogadores da Europa, em tese, já estão tendo seus contratos encerrados. E se a gente for puxar na memória, até quando a gente fez uma janela fortíssima no início da temporada, a nossa janela do meio do ano foi tão boa ou melhor quanto. Porque se a gente for analisar, em 2019, que foi a melhor janela, foi Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Só aí a gente está falando, porra, de 3 caras que são ídolos. Beleza, mas e a janela do meio do ano? Felipe Luiz, Gerson, Pablo Mari, Rafinha, jogadores que foram tão importantes quanto em 2019 e vieram para solucionar grandes problemas àquela altura do campeonato, do que quanto a chegada desses grandes jogadores no início da temporada. Então, assim, toda vez que a gente atua no meio do ano, a gente atua muito melhor, porque realmente é muito mais fácil você estar olhando para um cenário europeu que está terminando a sua temporada do que você conseguir tirar um cara agora. Por exemplo, tirar o Matheus Uribe agora, para o Flamengo é muito mais tranquilo esperar mais 6 meses, já ter um pré-contrato e contar com ele no meio da temporada. Para o Flamengo, me parece que isso não é nenhum problema. Para o torcedor é. E aí eu entro naquela famosa frase da expectativa. Eu não criei nenhuma expectativa para o Braz trazer algum nome para esse início de temporada. E talvez seja por isso que o Vitor Pereira esteja puto, Renan. Porque entende-se que na negociação com o técnico foi prometido jogadores que não chegaram. E eu lembro até da apresentação dele que ele falava, o Gerson vai chegar quando? O Gerson vai chegar quando? Era um jogador que ele queria muito contar. E da mesma forma que o Gerson chega, eu imagino que ele tinha
na intenção de vir ao Flamengo e contar com outros jogadores de características que fossem mais próximas ao que ele imagina como estilo de jogo. Então, assim, a expectativa que eu criei para a janela provavelmente não foi a mesma que o Vitor Pereira criou. Ele criou uma muito maior. E sejamos francos, Renan, depois de mais uma temporada vitoriosa, depois de uma temporada onde a meta foi atingida, a gente falou da meta aqui de 2022 em 847 e a gente passou do bilhão. Então foi uma meta que passou bem. Você inicia com um novo treinador e talvez com um planejamento para esse treinador que infelizmente não acontece. O Flamengo continua no mercado, analisando o Ângelo, analisando outros jogadores como o Uribe, tem alguns jogadores no cenário sul-americano, e no final das contas, cara, a gente só fechou com um técnico e com um volante, que não consegue suprir até então a carência deixada pelo volante que saiu, que foi o João Gomes que a gente estava falando. Então, assim, sendo muito sincero, cara, eu vejo o Flamengo, mesmo conseguindo planejar bem financeiramente, não sabendo colocar nas mãos do Braz uma responsabilidade de armar esse elenco para uma temporada que no início já tinham 3 títulos para disputar. A gente fala muito sobre férias, mas a gente também falou, não muito, mas falou sobre a questão das contratações. Eu vejo contratações sendo fundamentais para o Flamengo no início de temporada e não aconteceram. Só que eu já esperava que não fosse acontecer. A verdade para mim é essa. Eu não confiava no Braz nesse início de temporada, cara. Sendo muito sincero com vocês, e parando esses 15 dias, né, de live, mas a gente não para de Flamengo, a gente continua vivendo Flamengo. Eu penso basicamente sobre isso. Eu gostaria que fosse, mas não foi da forma que eu imaginei, cara. Felizmente, a gente pagou um preço caríssimo, não só pelas contratações, mas por muitas outras coisas nesse início de ano, né, cara? E é brabo, né, cara? Porque a gente perde aí títulos que talvez 1 ou 2 contratações poderiam ter sido fundamentais, né? E aí, assim, o início da tua explanação aí, ele até revela talvez um erro ali de entendimento do Flamengo ali, em entender que a meta fim não pode ser somente a financeira, né? Porque você até disse assim, não, eu tenho uma preocupação do Flamengo acabar colocando metas esportivas muito audaciosas e isso prejudicar a organização financeira do clube para o ano seguinte, por exemplo, caso a gente não consiga bater essas metas. Eu acho que a meta financeira, ela é um sensor importante de responsabilidade, ela tem que ser um termômetro importante ali do clube, mas ele não pode ser única e exclusivamente aquilo que vai motivar uma meta esportiva, né? Por que isso? Porque a gente pode ou subestimar as nossas metas esportivas pelo medo de não conseguir atingir isso financeiramente, e aí seria um problema grave, sim. Ou o contrário, a gente pode talvez deixar de perseguir uma meta esportiva porque a gente está olhando só pelo viés financeiro e de repente uma grande venda já consiga cobrir essa expectativa de receita do Flamengo naquele ano. Se a gente for olhar para a performance financeira do Flamengo nos últimos anos, não é isso que acontece. O Flamengo ele não se satisfaz somente com o resultado financeiro, senão ele não teria superado as estimativas que a gente faz no início do ano. A gente estimou no ano passado, 800 milhões e passou de 1 milhão, de 1 bilhão. A gente atingiu ali 200 milhões de superávit. Teoricamente, foi o que eu disse, teoricamente, quando você tem um superávit de 200 milhões, você pode tomar uma escolha ali. Ou eu pego esse dinheiro e, uso ele para liquidar algumas dívidas que eu tenho de longo prazo, o que não faz sentido, a gente ficar antecipando dívidas que já estão negociadas no prazo longo e sem penalidade pelo prazo ser longo. Então, acaba restando a única alternativa disponível ali, inteligente, é pegar esse dinheiro que sobrou, esse superávit, esse lucro líquido, e reinvestir no elenco. E como a gente consegue apurar esse lucro já no final do ano, a gente poderia já no início do ano materializar esse reforço no elenco, coisa que a gente não faz. Por quê? Justamente por isso que você explicou. O Flamengo gosta de esperar até o meio do ano, porque no meio do ano você tem menos trabalho para concretizar uma contratação.
Você basicamente vai chegar no jogador, não vai precisar ser tão insistente com o clube, porque o clube já vai estar com um contrato ali chegando ao final, já vai estar satisfeito com o que o jogador entregou durante a jornada dele naquele clube, e aí começa a não dificultar a contratação. E aí o Flamengo acaba trazendo jogadores como a gente trouxe. Rafinha e Felipe Luiz, que naquele momento eram realmente jogadores que poderiam agregar um diferencial e fizeram isso. Quando eles vieram em 2019, até por serem mais jovens, e o Flamengo ainda não era esse fato novo no futebol brasileiro, ninguém tinha se preparado para o Flamengo. Isso causou um impacto muito grande. E aí, mais recentemente, a gente já começa a ver essa competência na contratação cair bastante quando a gente traz o Davi Luiz e o Vidal. Porque o Flamengo hoje já é um clube que é mais estudado, os jogadores já se entregam mais quando jogam contra o Flamengo, e aí o Flamengo, por conseguir só repatriar o jogador em fim de carreira, em fim de ciclo, a gente tem um risco de prejuízo físico, que é o que a gente tem visto hoje. Então, nesse momento, já começa a fazer sentido a gente interpretar o momento, interpretar o contexto atual e entender que agora faz mais sentido a gente começar a investir em jogadores mais jovens, e por ser mais jovem, não vai ter tanta diferença eu investir no início ou no meio do ano, porque a tendência é que um jogador jovem que joga bem na Europa continue com seu contrato em vigor, continue com o contrato em vigência. Então a dificuldade de contratação também vai ser grande. Vai ser mais fácil do que no meio de uma temporada? É óbvio, porque se o jogador lá é um jogador jovem, ativo e faz parte do time titular que está disputando, está competindo, você vai ter muita dificuldade em tirar esse cara do clube, porque tem uma temporada pela frente e o clube não vai ter nem a oportunidade de se reorganizar para poder repor aquela contratação. Ainda assim, o meio do ano vai ser mais fácil. Mas a nossa maior crítica hoje no futebol é justamente a falta de competência nesse segmento, que é o segmento de contratação e de planejamento. Hoje a gente direciona as nossas críticas para isso. Quando você contrata um treinador que olha para o clube, sabe que o clube teve um superávit gigante e já aponta carência, se de fato houve um acordo de reposição de peça e isso não acontece, você está jogando muito contra uma contratação que você, em teoria, está dando crédito, está dando confiança, está dando respaldo, mas você não oferece para ele ferramenta para cobrá-lo efetivamente com mais ênfase, né? Porque se você oferece todas as condições possíveis para aquele trabalho ser o melhor possível, você também se coloca no direito de cobrar também com mais veemência. Então, se o Flamengo tem uma pendência com o treinador e o trabalho do treinador não funciona a contento, o próprio Flamengo vai ter uma dificuldade de cobrar isso, de cobrar resultado, de cobrar entrega, de cobrar performance, e aí a gente, enquanto torcedor, colhe a pior parte disso, que é a crise, que é a não chegada de reforços, que é pequenas notícias que deveriam ter uma dimensão menor começam a ter dimensão maior, como, por exemplo, um eventual poupei um jogador de um jogo, pronto, isso já vira uma barração do jogador que está começando a contaminar o ambiente, aí tem algum jogador curtindo uma foto ali, curtindo uma foto aqui, aí isso vira crise, e quando você está navegando em céu de brigadeiro ali, isso não acontece tanto, isso não vira tanta crise. Então aí vai virando uma bola de neve, cara, assim, nunca tem um fator só, o problema do Flamengo hoje, ele é multifatorial, ele tem várias origens, só que quando a gente começa a perseguir a causa raiz, a gente vai se deparar no amadorismo do futebol. E é aí que a gente precisa mexer, né? É aí que a gente precisa mexer,